Adega CBN, com Sérgio Musolino. Sérgio Musolino, hoje a gente vai falar dos vinhos rosés, como eles são produzidos? Bom, existem alguns métodos para produzir vinho rosé, mas para vinho de rosé com qualidade, o principal método é a filtragem das cascas. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, um vinho tinto feito de uva tinta, quando eu espremo essa uva, o líquido que vai sair, ele é branco, ele é translúcido. É o contato com as cascas que faz com que o vinho ganhe a coloração do vinho tinto e ganhe mais estrutura como tanino. No vinho rosé, eu começo com uvas tintas, como se eu fosse fazer um vinho tinto normal, isso rosé de qualidade. E deixo um contato muito breve com a casca, esse mosto com a casca. Quando ele já está com a coloração que eu quero, uma coloração bem levezinha, eu retiro as cascas e eu tive pouca transferência de tanino e de estrutura. O vinho rosé, ele é um coringa na mesa, ele tem a estrutura de um branco mais encorpadinho. Ele vai muito bem com alguns pratos como peixe ou pratos leves e tem tudo a ver com o nosso clima aqui em Rio Preto. É o vinho mais consumido na Côte d'Azur, na Provence, é o vinho oficial da Provence, é o vinho oficial da primavera na maioria dos países de cultura de vinho mais desenvolvida. E foi-se a época que o vinho rosé era associado a um vinho de menor qualidade. E hoje o vinho rosé perdeu um pouco desse preconceito e tem tudo a ver com a primavera que a gente está e com o nosso clima em Rio Preto. Então o rosé, na verdade, é um vinho tinto que acaba tendo um processo um pouco diferenciado para ele não ficar tão encorpado, inclusive na cor, né, Sérgio? Ele é quase um vinho tinto, É um vinho que foi muito difundido na década de 70, depois ele caiu em desuso, porque muitos produtores produziam vinho rosé, independente da qualidade ou do porquê. A gente tem que sempre escolher um rosé, o rosé tem que preservar umas características como de um bom rosé tem que ser um vinho fresco, um vinho leve. É um vinho que é servido a uma temperatura gelada como do vinho branco. E ele é mais próximo nesse vinho rosé no Brasil cresceu demais. Nesse ponto ele é mais próximo do branco que do tinto, assim, a gente pode falar em termos até na hora de combinar com alguma carne, na hora de combinar com algum alimento, ele é mais próximo do branco do que do tinto, apesar dele vir do tinto, né? Ele é um vinho feito de uvas tintas que não chegou a virar um vinho tinto. O contato com a casca foi abreviado, então ele ficou com a coloração rosé. Ele tem uma estrutura muito parecida com o de um branco, um pouco mais encorpadinho, como o de Chardonnay. Ele tem um pouco mais de volume do que um branco levinho, como o de Sauvignon Blanc, que é muito tradicional no nosso mercado. Mas ele na mesa, a situação que eu harmonizo dele é a mesa de um bom vinho branco. E dia a dia os consumidores, a gente percebe que perderam o preconceito com o vinho rosé. E o vinho rosé é muito prazeroso a taça. E nesse caso também, então, são uvas tipo Cabernet, Merlot, que são feitos o vinho rosé. Vinho rosé, o endereço oficial do rosé é na Provence, e lá ele é feito com Syrah, Grenache, Mourvèdre, são uvas típicas francesas. Como escolher um vinho rosé? Na minha opinião, os melhores rosés são os que preservam esse conceito de frescor na taça. Então, quando eu for comprar um vinho rosé numa prateleira e eu tiver mais de uma opção, busca sempre aquele rosé mais clarinho, não mais concentradinho. Porque tem muita gente que, aproveitando que o mercado está apto a comprar um vinho rosé, e lança vinho rosé, e às vezes um rosé meio sem pé nem cabeça, vulgarmente falando, um rosé meio pesado, desequilibrado. Então, sempre optar por um rosé um pouco mais claro. Certo. E tem o vinho rosé mais tradicional, Sérgio? Tem o vinho da Provence. O Côte de Provence é o rosé mais tradicional do mundo. A região da Provence, lá nunca caiu a moda do vinho rosé no sul da França. O vinho rosé é o mais consumido nos restaurantes, nos bistrôs, e é o vinho a ser copiado pelo mercado de vinho rosé. E é o rosé mais clarinho, mais cor de casca de cebola, assim, aquela coloração mais acrobeada, e é mais elegante, mais perfumado. É o vinho a ser imitado no mundo dos rosés, são os rosés da Provence. Aqui no Brasil a gente tem algum rosé de qualidade que a gente poderia até indicar, Sérgio? Olha, na produção nacional tem espumante rosé.
vinho rosé tranquilo, eu não tenho um nome para te falar agora, um rosé de qualidade. Eu acredito que tem. A indústria nacional está em franca modernização e está vivendo um momento muito bom. Mas no mundo dos espumantes sempre foi o champanhe, por exemplo, mais caro, mais valorizado, o rosé. E o Brasil produz bons espumantes rosé. Aí você tem várias marcas, você tem Salton, Miolo, as grandes casas de vinho nacional produzem bons espumantes rosé. Tem Bossa, tem várias. Tá certo, então conversei com o Sérgio Musolino. Hoje o assunto foram os vinhos rosés. Sérgio, brigadão aí pela participação, um forte abraço, até quinta-feira. Muito obrigado, até quinta.